Saudações a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco das nossas experiências de leitura, de pesquisa no campo das ciências humanas, em estudos sobre raça, etnia e gênero e colonialismo. Hoje eu estou com essa obra que eu adquiri da Boitempo, né? Que é Marx nas Margens, do pesquisador norte-americano chamado Kevin B. Anderson. O Kevin, ele é sociólogo, ele é cientista político e faz estudos no campo do feminismo na University of the California, em Santa Bárbara. Ele também já escreveu alguns textos sobre Foucault, assim como a Rosa Luxemburgo, e uma pesquisadora do campo marxista humanista que influencia muito as obras dele, que é a Raya Dunazkaevskaya. É um nome complicado, o nome dessa camarada. Mas nesse livro, especificamente aqui, além da contribuição da Raya, da Rosa Luxemburgo, ele também declara abertamente que outros pensadores influenciam o pensamento dele. Pensadores como o Frantz Fanon, que nós inclusive trouxemos no último vídeo, nos Condenados da Terra, falando sobre essa questão do colonialismo e esse chamado que o Fanon faz, né, de colonizados de todo mundo, unir-vos numa perspectiva de uma leitura marxista, de um colonizado que se revolta com a condição de opressão. Então, além do Fanon, que contribui com os pensamentos aqui na formulação da teoria do Kevin Anderson, você tem outros pensadores também, como o Du Bois, C.L.R. James, pensadores que vão influenciar o pensamento do Kevin Anderson, e ele deixa isso bem claro. Além, é claro, também da escola de Frankfurt e dos escritos do Lenin, se debruçando sobre os estudos do Marx. Marx nas Margens, lembrando que o velho Marx, né, nós acabamos de completar o aniversário do nascimento do Karl Marx, que nasceu no dia 5 de maio de 1818. Se tivesse vivo, estaria completando 202 anos, né? Mas o Marx morreu no dia 14 de março de 1883, com 65 anos, mas deixou um legado para ciências filosóficas, para ciências econômicas. Sem dúvida nenhuma, o pensador que mais se debruçou sobre o regime de produção social chamado capitalismo, e as ideias do Marx, elas influenciam diversos campos de pensamento até hoje. Mas falando especificamente sobre Marx nas Margens, esse livro aqui fala sobre nacionalismo, fala sobre raça, fala sobre etnia e fala sobre sociedades não ocidentais. É um grande debate, né, que se discute no campo dos estudos marxistas. O Marx era ou não eurocêntrico, o Marx era ou não racista, o Marx era ou não machista, porque no conjunto, na brutalidade da obra de Karl Marx, nós não enxergamos temas, sobretudo nos textos mais clássicos do marxismo, você não enxerga temas como raça, temas como relações de gênero ou mesmo colonialismo.
mas o texto do Kevin Anderson, a pesquisa do Kevin Anderson, vem para desmistificar essa ideia desse Marx eurocêntrico, advinda inclusive de contribuições como a obra do Orientalismo, do Edward Said. Esse prefácio aqui é assinado pelo professor Guilherme Leite Gonçalves, que é professor de Sociologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E essa obra em si é uma obra extremamente rica. Ela é dividida em 6 partes, mais a conclusão. Além, é claro, como eu disse, do prefácio e de algumas indicações de leitura no próprio apêndice com relação à vasta obra produzida pelo alemão Karl Marx, em parceria especialmente com o Engels. Então, no primeiro momento, você tem textos aqui que falam, por exemplo, sobre sociedades não ocidentais, o Marx se debruçando sobre revoltas populares, relações de dominação e dominado estabelecido a partir do olhar até mesmo do proletariado europeu com relação a essas nações. Então, por exemplo, o domínio da Inglaterra sobre a Índia e de como as revoltas indígenas, indianas, elas vão contribuir para a formação do pensamento do Marx, fugindo dessa ideia de que a revolução social ela só seria gestada dentro da Inglaterra ou dentro da Europa e caberia até mesmo a um proletariado urbano europeu ditar de que forma seria executado as transformações sociais ao redor do mundo. Sobre a relação na Indonésia, o Marx vai fazer estudos sobre sociedades primitivas chinesas. Esses estudos eles são fundamentais para se pensar, por exemplo, como essas sociedades na sua base primitiva se organizavam de forma comunal, né? Então esses estudos do Marx sobre essas sociedades não ocidentais, eles vão influenciar de sobremaneira o pensamento do alemão para formular a sua teoria com relação à emancipação do trabalhador e da trabalhadora. O segundo capítulo desse livro fala especificamente da Rússia e da relação com a Polônia, né? Rússia e Polônia, a relação entre emancipação nacional e revolução. Aqui o Marx ele vai falar sobre essa questão da etapa do desenvolvimento da transformação social advinda, construída pelo proletariado dentro do regime capitalista. Então ele vai dizer que é possível atingir uma sociedade comunal sem necessariamente que a nação seja uma nação que opte pelo desenvolvimento capitalista. Porque ele vai dizer que é possível que os camponeses na Rússia rompam esse estágio, né? Porque se acreditava que haveria um estágio de desenvolvimento social dentro do pensamento do Marx para que o proletariado, dentro das condições históricas do proletariado, pudesse fazer a transformação social. Então, quando ele estuda, por exemplo, sociedades não ocidentais como a Rússia, esse olhar dele permite identificar que é possível, sim, romper com essa, digamos, linearidade que está nos primeiros textos do Marx. E é muito importante para a gente entender sociedades não ocidentais. A terceira parte do livro, ele vai falar sobre classe, sobre raça e sobre escravidão, a guerra civil como segunda revolução americana. Então aqui você tem um texto riquíssimo para se discutir questões de raça, questões de classe dentro da sociedade americana, de como a própria sociedade do norte nos Estados Unidos vai tomar uma posição no confronto com o sul, racista, segregário, pela libertação
dos escravos. Há uma série de textos, escrever inclusive para um jornal, né? Ele vira correspondente de um jornal americano, o New York, em que ele detalha, em que ele escreve sobre essas relações. E tem uma frase muito importante nesse cenário, que é o Marx dizendo que é impossível se pensar no mundo socialmente igualitário entre homens e mulheres enquanto o negro for escravizado. Então se debruçando sobre a questão negra nos Estados Unidos, sobre a questão de dominação do homem branco com relação às pessoas negras nos Estados Unidos. A quarta parte, ele trata a respeito da questão da Irlanda e de como os irlandeses, eles representam, né, um exemplo claro de dominação se não houver um rompimento com as ideias hegemônicas da sociedade dominante. De que muitas das vezes debates dentro do proletariado inglês eram permeados por uma relação de preconceito dos proletariados ingleses com relação aos camaradas irlandeses. Então, nesse capítulo ele vai trazer detalhes, o Kevin Anderson, sobre como o Marx está pensando essa relação entre o proletariado da Inglaterra, né, onde é o lugar onde o Marx faz os estudos sobre o capitalismo, e as nações que estão ali gravitando, entre aspas, né, em torno desse desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Nós temos a parte 5, que ele traz aí um texto a respeito do capital. São temas multilineares que abarcam questões de gênero, né? Então Marx vai falar da condição da trabalhadora inglesa, da condição das mulheres nessa sociedade de opressão que é marcadamente constituída no início do século XIX. E depois você tem uns escritos tardios sobre sociedades não ocidentais, capitalistas. Mais uma vez um texto assim bem minucioso no sentido de extrair o Marx pesquisando sociedades não ocidentais, pesquisando sociedades comunais primitivas, e esses textos influenciando a obra do Marx. Obviamente a gente fez um apanhado geral aqui, uma síntese bem rasa, bem breve do que o Kevin Anderson trata nessas questões, né? Mas é um texto maravilhoso, é um texto de fácil compreensão, mas obviamente exige do leitor e da leitora, do pesquisador e da pesquisadora, um mínimo contato com os textos do Marx. Inclusive tem textos inéditos que o Kevin Anderson apresenta aqui nessa obra, e Marx nas Margens é um livro de cabeceira nesse momento de crise também do sistema capitalista. É um momento de opressão da classe trabalhadora, um momento de extermínio da juventude negra, das pessoas negras, dentro dessa máquina de moer gente chamado capitalismo, um aumento do feminicídio. Então o Marx está discutindo aqui todas as relações nesse texto maravilhoso do Kevin Anderson, chamado Marx nas Margens. Vale a pena ler. Então fica aí a dica. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal, e até a próxima, companheiros, companheiras.